Nossos palestrantes de hoje, de agora à tarde, é o senhor Egberto Targino Bonfim, ele é assessor estadual da fruticultura da Ematerce, e o outro palestrante é o José de Souza Paz, engenheiro agrônomo, supervisor da cajucultura do estado do Ceará, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário da Ematerce. O nosso mediador é o Afonso Aquino e já encontra-se aqui ao meu lado. Boa tarde, senhor Afonso. Boa tarde. Tudo bem? A expectativa para essa palestra de hoje? Expectativa muito grande, porque esse tema foi solicitado pelo governo do estado para falar desse programa de revitalização que é do governo do estado. E os dois palestrantes são meus colegas, amigos, e foram indicados não por mim, mas eles mesmos se apresentaram e nós escolhemos. E hoje nós vamos premiar, agora à tarde, após o finalzinho da palestra, com dois brindes. 2 participantes que se inscreverem no nosso canal e acompanharem a nossa live. Eles irão ganhar, logicamente a gente vai fazer uma pergunta, as 2 primeiras pessoas que responderem corretamente lá no nosso canal do YouTube vai receber um prêmio da Cajuíno Mariano e também do Portal Orgânico. Os nossos palestrantes são Egberto Targino Bonfim, ele é assessor estadual de fruticultura da Ematerce, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Escola de Agronomia da Universidade Federal do Ceará, desenvolve as suas atividades da empresa de assistência técnica e extensão rural Ematerce desde o ano de 1978 na área de fruticultura. O nosso segundo palestrante é o senhor José de Souza Paz, ele é engenheiro agrônomo, supervisor da cajucultura do estado do Ceará, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário. O nosso mediador aqui ao meu lado, o senhor Afonso Aquino, ele é extensionista aposentado da Ematerce, especialista em nutrição de plantas, com formação em Israel e Madrid, na Espanha, coordenador geral do Instituto Frutal e coordenador do evento Frutal de 1997 a 2010 e diretor do Instituto Caju Nordeste. Além disso, diretor financeiro desde a sua 6ª edição até a sua 12ª edição. Com vocês, os palestrantes Egberto Targino Bonfim e José de Souza Paz. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos tentar, de uma forma objetiva, apresentar um projeto de rejuvenescimento da cajucultura do estado do Ceará, onde nós trabalhamos esse projeto, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a SDA, e executado pela Ematerce, de 2007, e nós vamos falar até o ano de 2020. Nessa oportunidade, nós vamos mostrar a todos o que esse projeto teve de positivo, o que ele impactou. Então, nós vamos mostrar desde a questão de áreas que foram implantadas, como também os impactos que foram gerados e que ainda estão sendo gerados na produção e também os impactos financeiros. Antes de iniciar a palestra propriamente, eu gostaria de mencionar o apoio que recebemos de diversas instituições que estiveram conosco ao longo desse trabalho. Eu não poderia deixar de citar inicialmente a Embrapa, né? A Embrapa, citando aqui duas participações importantes: a criação dos clones, que nós divulgamos desde o início do projeto. Se não me engano, são 12 clones que a Embrapa disponibiliza para serem levados aos produtores. E também a tecnologia da substituição de copas, que no início não se sabia direito nem que tipo de enxertia se ia fazer nesse trabalho. E graças às pesquisas da Embrapa, foram desenvolvidos esses 12 clones. Essa tecnologia da substituição de copa foi muito bem conduzida pelos nossos pesquisadores da Embrapa, e hoje nós estamos já colhendo os frutos desse trabalho. A Embrapa, além disso, ainda nos oferta nas suas prateleiras de tecnologia, dentro do que eles pesquisam, a questão das viagens de intercâmbio que a gente faz com eles,
Os treinamentos, nós participamos ativamente com a Embrapa também, dias de campo. Então, essa instituição Embrapa merece toda a nossa estima e admiração. Uma segunda instituição que eu gostaria de mencionar era a FAEC. A FAEC nos ajudou muito na seleção dos produtores e no trabalho de distribuição de muda e substituição de copas. O Senar, nós tivemos a presença do Senar em quase todos os treinamentos que nós demos para os produtores. Foi a equipe do Senar que, de forma competente, muito nos ajudou. A CECITES, eu queria mencionar também aqui a ajuda do nosso grande pesquisador e amigo, Zé Ismar, que muito nos tem incentivado neste projeto. E a CECITES colaborou também na distribuição de mudas e na substituição de copas. E não poderia deixar de citar também o IBGE, que na pessoa da doutora Regina e a sua equipe, nos proporciona as informações estatísticas tão necessárias em um projeto dessa envergadura. Então, eu queria falar em todas as instituições, em nome dessas 5, e outras instituições têm também, mas essas 5 foram as que mais estiveram presentes. Então, agora eu vou começar, eu vou tentar agora descrever a parte do que o Paes ia falar e que não está podendo iniciar. Então, pode passar aí o slide, viu? O primeiro. Então, pessoal, eu queria só mostrar aqui um dado importante que a gente sempre trabalha, essa questão da área. Só para se ter uma ideia, em 2008, o estado do Ceará tinha um total de 386.757 hectares de caju. Sendo dessa área, caju comum 343.614 hectares, caju anão precoce 43.143 hectares. Ou seja, a área de caju comum, em 2008, era responsável por 89% da área total. E a área de caju anão precoce era responsável por 11% do total. Nesse mesmo ano de 2008, o caju comum, nós tivemos uma produção de caju comum de 98.150 toneladas, representando 81% do total, e 22.895 toneladas do caju anão, representando 19%. 12 anos depois, né, 2008 para 2020, nós temos a área total de caju em 2020, 269.910 hectares, onde se vê aí a redução que houve de 386 mil hectares para 269 hectares. Isso, logicamente, em função daquele longo período de estiagem que nós tivemos, e também podemos citar os cajueiros, a idade dos cajueiros. Nossos cajueiros são muito velhos, então, realmente, os cajueiros comuns, eles estão morrendo em grande quantidade, né? Então, dessa área de 269 mil hectares, hoje nós temos, hoje que eu digo em 2020, 177 mil hectares de caju comum e 92.105 hectares de caju anão, né? Ou seja, 66% da área hoje é ocupada pelo caju comum, 34% é ocupado pelo caju anão. Quando a gente vai ver a produção, o que nos chama a atenção é que a gente vê o caju comum em 2020 foram 36.017 toneladas. O caju anão, 49.160 toneladas. Isso significa que em 34% da área de caju anão, o Estado produziu 58% da produção. Isso aí nos mostra o grande diferencial de se trabalhar o caju anão, como a gente vem trabalhando durante todo esse tempo. Então, é o dado inicial que a gente queria apresentar. Pode passar.
Eu queria dar só uma passada rápida aqui, mostrando que 70% dos envolvidos são agricultores familiares. O Estado hoje gera em torno, a cajucultura gera em torno de 20 mil empregos diretos, 60 mil indiretos. A indústria se estima em torno de 5 mil empregos. Exportação de amêndoa, a gente vê que houve uma diminuição. Em 2011, nós tínhamos 176 milhões de dólares. Aí, 2015, 85 milhões, 2016, 103 milhões, 2017, 2018, 2019, 2020, essa coisa vem diminuindo, né? Isso em função de diversos fatores, né? Nós temos uma baixa produtividade no campo, uma baixa qualidade do produto e falta um pouco de organização aos produtores e também, aqui eu não coloquei, mas a própria assistência técnica, precisamos incrementar a assistência técnica a esses produtores de caju. Pode passar. Pessoal, esse quadro aqui, eu acho que está dando para mostrar, eu não sei se é bom aumentar um pouco, não sei se dá para fazer um zoom aí, dá para dar um zoom nesse quadro. Se desse, era ótimo. Se não, a gente tenta assim mesmo. A gente vê aqui a evolução da distribuição de mudas. Isso. Pronto. Ótimo, viu? Pode voltar. Pode voltar. Esse aí o quadro. Diminua mais. Mais um pouco. Aí, é o jeito. Pronto, tá ótimo, viu? Tá ótimo. Então, pessoal, veja bem, aqui está um quadro que mostra a evolução das mudas que a Secretaria de Agricultura distribuiu de 2007 a 2021. Você podia diminuir mais um pouco para aparecer aqui a coluna total. Pronto, é assim mesmo, tem que ficar assim mesmo, viu? Então, a gente vê que de 2007 a 2021, nós já colocamos esse ano, foram distribuídas 7.650.000 mudas, equivalendo a uma área de 37.504 hectares, beneficiando em torno de 26 mil produtores. E nessa parte aqui de distribuição de mudas, o governo investiu 16.285.000 reais nesses 12 anos, né? Nesses 12 anos. Vamos ver o outro quadro aqui, que é a substituição de copas. Pronto, tá bom, essa substituição de copas, está excelente. Aqui na substituição de copas, nós começamos essa substituição de copa em 2009. Foi 2009 a 2017, onde, nesse período, nós cortamos e enxertamos 1.028.000 plantas. Foram cortadas e enxertadas, 1.028.000 plantas. Equivalendo a uma área de 31.162 hectares e atendendo 4.855 produtores. Vale salientar que aqui também tem plantas semeadas. Isso aqui foram castanhas que foram plantadas e que nós fizemos a enxertia no campo. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo devagarinho e vem dando certo. E foi investido em substituição de copa 9.200.000, que dá um total entre a distribuição de muda e o incentivo à substituição de copa, dá um total de 25 milhões de reais. Pode passar. Bem, pessoal, aqui eu queria um quadro que vai resumir o que foi feito durante esse período em relação à distribuição de muda e substituição de copas. Então, vamos ver aqui, para a gente entender.
Essa primeira linha é a área remanescente implantada no período de 83 a 2008. Quando o IBGE começou a fazer o levantamento, o censo com relação a caju, que foi em 2008, o Estado tinha, naquela ocasião, 43.143 hectares de caju. Isso aqui, eu estou me referindo a caju-anão. Caju-anão. Então, o que a gente vê aqui é que de 83 a 2008 foram implantados 43.143 hectares. Né? A área implantada pelo programa de 2008 a 2020, 68.666 hectares. Ou seja, em 12 anos foram implantados 68.666 hectares. A gente viu na linha anterior que levou-se 27 anos aproximadamente, para se implantar 43 mil. E em 12 anos foram implantados 68.666 hectares. O que nos dá uma área total de 111.809 hectares. Esses 111.809 hectares era aquilo que o Estado deveria ter hoje em termos de caju-anão precoce. No entanto, quando o IBGE faz o seu levantamento, como foi o caso em 2020, ele nos aponta uma área de 92.105 hectares. Isso significa que nós tivemos uma perda ao longo do período de 2008 a 2020 de 19.704 mudas. Isso perdeu-se como? O período de estiagem que teve aí foi grande responsável. Aí vem a questão das mudas. Muitas vezes muita muda não é de qualidade, passa. Muitas vezes elas não são bem tratadas, não são bem conduzidas. É a maneira de transportar. Então, o certo é que houve essa quebra de 19.704 hectares, em torno de 18% foi a perda. Onde dessa perda, 12.360 foi no programa de 2008 a 2020 e 7.603 de 2008, as plantas remanescentes. E, fazendo essa diferença aqui, a gente vê que hoje, implantada pelo programa, nós temos 56.306 hectares. Então, nós temos hoje, tirando líquido, né, do que escapou de todos os problemas, nós temos uma área de 56.306 hectares. Então, em cima dessa área de 56.306 hectares, que é a área que o projeto realmente implantou e ficou de 2008 a 2020, nós vamos trabalhar os impactos. Então, vamos passar para outra. Aqui eu estou mostrando um mapa onde a gente tem de azul, esses municípios de azul são os municípios do estado onde os dois programas atuaram ou atuam, substituição de copas e distribuição de mudas. E essa área meio amarelada é a área onde foi distribuído muda e não teve substituição de copa. Então, você vê que são muitos municípios que são atendidos dentro do programa. Pode passar. Bem, pessoal, aí continuando, nós vamos tentar mostrar aqui os impactos causados e assistência técnica. Eu queria, antes de iniciar essa segunda parte, mostrar para os senhores que o programa não trabalhou e nem trabalha só distribuição de mudas. Logicamente que a gente deu uma prioridade à distribuição de muda, deu uma prioridade à substituição de copa também. Mas nós temos outras vertentes que a gente atua dentro da cajucultura. Essa primeira foto, eu quero passar rapidamente, mostra aqui o trabalho de distribuição de mudas, sendo entregue aos produtores lá nos seus devidos locais. Essa segunda foto da direita, a gente mostra uma área já implantada, em que as mudas
foram sugeridos os clones para os produtores, foram sugeridos onde adquirir essas mudas, espaçamento, adubação de fundação. Então, tudo isso é uma preocupação do projeto. Essa terceira foto, do lado esquerdo, mostra um cajueiral implantado, já estabilizado, de caju anão, substituído a copa. Essa outra foto mostra os treinamentos que foram dados pelos nossos extensionistas, nossos agentes rurais, aqui no caso mostrando um treinamento de enxertia na substituição de copa, onde ele está selecionando os brotos. Essa penúltima foto, embaixo, a gente mostra o encerramento de um curso que foi ministrado juntamente com o Senar, onde a gente falou sobre processamento do caju, processamento do pedúnculo. Essa última foto aqui nos mostra os produtores fazendo descastanhamento no campo e já preparando para levar para comercializar. Então, o projeto trabalha algumas outras vertentes. Pode passar. Pode passar. Alô, pode passar. Alô, alô. Passando. Pessoal, então, considerando a partir do ano de estabilização, o 6º ano, que a gente está considerando, nós vamos considerar a área de 56.306 hectares, ou seja, o projeto implantou 68 mil hectares, nós tivemos uma perda de 12.306 nesses 12 anos e ficamos com 56.306 hectares, onde a gente vai fazer os cálculos. Pode passar. Vamos ver aqui a questão da produção. Para ver a produção de castanha, nós estamos considerando uma média de 800 quilos por hectare ano que esse cajueiro vai produzir. Embora a gente tenha produtores que chegam a 1.400 quilos por hectare, 1.300 quilos por hectare de sequeiro, mas nós estamos considerando só 800, levando em conta que é uma média. Então, quando você multiplica isso pela área, nós temos 45.045 toneladas de castanha. Para calcular o pedúnculo que isso aí gera, nós consideramos uma relação castanha-pedúnculo 1:9. E que somente 15%, aqui não é 20%, é 15%. Nós estamos considerando que somente 15% é comercializado. Então, quando a gente coloca 0,45 vezes 9, que é a relação da castanha e pedúnculo, e o resultado você bota 15%, você tem o que foi vendido realmente, o que foi comercializado de pedúnculo. Isso é a estimativa que nós fazemos, porque todo mundo sabe que tem local que não vende nada, não vende 1 quilo de pedúnculo, tem local, como no litoral leste, que vende boa parte, que vende grande parte, então nós estamos considerando 15% só para efeito de cálculo. Então, nós comercializado em torno de 60.810 toneladas de pedúnculo. Aqui eu estou botando tudo junto, como indústria e in natura. Tivemos também uma produção grande de lenha cortada. Para fazer nossos cálculos, nós consideramos 1.028.545 plantas, e cada planta dessa gerando 0,80 metro cúbico de lenha. Isso é um dado que nós temos visto no campo e que se aproxima muito com o dado que os nossos amigos, nossos colegas pesquisadores da Embrapa encontraram para plantas com perímetro de em torno de 90 centímetros. Então, nós tivemos uma produção de lenha em torno de 822.836 metros cúbicos de lenha. Pode passar. Bem, com relação à comercialização, vamos ver aqui, castanha. Pessoal, nós estamos botando preço de hoje. Eu coloquei aqui R$ 5,00 o quilo da castanha.
essa informação eu tive a oportunidade de ligar para a região do Baixo Jaguaribe, lá para Tabuleiro, liguei para Camucim, liguei para Aracati. Então, eu fiz mais ou menos um levantamento médio do que me deram dessa castanha. Se a gente considerar hoje, a gente sabe que tem castanha, tem município aí que está vendendo de R$ 3,80, de R$ 3,50, mas tem município que vendeu de 6 e tal. Então, nós botamos aí de 5 para efeito de cálculo. Quando você multiplica R$ 5.000 a tonelada por 45.045 toneladas, nós temos uma renda de 225 milhões, 225 mil reais. Quando a gente vai para o pedúnculo nós estamos colocando 30 centavos o quilo. Pode chegar menos, pode chegar bem mais. Nós estamos considerando 30 centavos o quilo em média. Ou seja, R$ 6 uma caixa de 20 quilos. Quando a gente multiplica pelos 60.810 toneladas, nós temos 18.243 mil reais de vendendo pedúnculo, né? Lenha, nós estamos considerando aqui R$ 12 o metro cúbico. Eu acho que pode estar até um pouco defasado esse preço. Nós estamos aqui com 9.051 mil reais. Então, chegamos a um total comercializado anualmente, somando essas informações, de R$ 252.519.196 reais. Então, aqui merece uma reflexão, esse dado. Você imagine que isso aqui significa que foi movimentado na região de Caju por ano, R$ 252.519 mil reais, isso só com relação ao incremento dessa área que foi plantada com caju pelo projeto. Eu quero mostrar aqui a importância do projeto para que isso seja bem divulgado e que ele mereça mais atenção por todos e a gente possa dar continuidade a isso não chegue a parar. Mas isso aqui é um dado que foi feito com muito cuidado e que nos deixa bastante, muito animador, 252.519 mil, né? Isso aqui fora ainda o que tem lá da indústria, o que tem das mini-fábricas, que também deverá ser somado aqui, né? E quando se vê, o governo gastou em torno de 25 milhões nesses 12 anos, nos 12 anos. Né? Pode passar. Pessoal, aqui com relação à assistência técnica, pode passar. Com relação à assistência técnica, para fazer esse trabalho, nós contamos com 49 escritórios e aproximadamente 70 técnicos. Esses escritórios aí, 49, eu coloquei só aqueles escritórios onde a cajucultura é mais expressiva. Então, tinha escritório que tinha 3 técnicos trabalhando com caju, tinha escritório que só tinha um, às vezes tinha um escritório que naquele momento não tinha nenhum, mas uma média de 70 técnicos trabalhou com a cajucultura durante esse período, né? Pode passar. Bem, as linhas de trabalho eu já falei. Distribuição de muda, substituição de copa, capacitação, comercialização, organização e inserção dos produtores no PAA, PENAI, nós tentamos trabalhar bastante isso aí, e agroindústria de processamento de castanha de pedúnculo. E o outro item, ênfase tecnológica. Aqui, pessoal, nós procuramos priorizar algumas técnicas. O que nós fizemos? As técnicas que foram priorizadas foram clones, nutrição, roçagem das entrelinhas e coroamento, poda e colheita. Onde nessa colheita está incluído comercialização, beneficiamento e processamento. Então, eu queria mostrar para vocês assim, com relação a clones, por exemplo, que foi uma das prioridades, eu queria citar um exemplo bem sucedido que chama a atenção. Eu me lembro quando esse projeto começou, em 2007, quando a gente chegava nas propriedades, de uma maneira geral, os produtores não aceitavam de forma nenhuma o caju anão. Muitos produtores diziam para a gente logo de prontidão: doutor, essa sua muda aí eu não quero nem de graça, porque as minhas plantas aqui, numa planta minha,
eu tiro mais castanha do que em 4, 5 plantas suas. E não queria mesmo, não. Então, a gente tinha uma dificuldade tremenda de distribuir muda. Mas nós não desistimos, nós continuamos, ano a ano, trabalhando, falando, mostrando, plantando e servindo como exemplo e tal. Resultado, hoje eu posso dizer, nós podemos dizer, que a gente não encontra nenhum produtor que diz, rapaz, eu não vou plantar muda enxertada, muda clonada da Embrapa, não. Eu quero plantar muda de castanha. Isso aqui nós não temos. E nós sofremos muito, o estado do Ceará foi o estado que mais sofreu com isso, porque foi aqui que começou o programa, na década de 60, em que ainda não existiam as pesquisas, essa coisa toda, e que naquela época foi certo o que se fez. Para o que se tinha, era o que se podia fazer. Mas os estados que começaram a trabalhar a cajucultura depois, eles levaram vantagem, porque hoje eles já estão começando correto. E hoje nós estamos querendo consertar uma coisa que começou de um jeito e que nós queremos trabalhar outro. Mas graças a Deus estamos fazendo e está continuando, graças ao esforço de todos, né? Pode passar. Pode passar. Alô? Pessoal, com relação à capacitação, eu queria só mostrar rapidamente aqui. Vocês vejam, em termos de capacitação, foram capacitados, olha, em substituição de copa, operadores de motosserra, excursões, aqui ao lado está o número de cursos, excursões, a cadeia produtiva do caju, monitoramento e controle de pragas e doenças, cursos para aplicadores de defensivo, cursos de processamento de pedúnculo, cursos de beneficiamento da castanha. Isso aqui tudo, pessoal, foi recursos do Estado, do MAP 19, por exemplo, MAP 29, foi recurso do Senar, inclusive o Senar participando diretamente, tivemos recurso do CNPq, então foi um trabalho todo montado com muito esforço em cima de diversas fontes de recursos. Pode passar. Pode passar. Eu vou aqui mostrar só algumas fotos. Aqui é um exemplo do programa de distribuição de mudas, isso é lá no município de Ocara, distribuindo muda. Pode passar. Vamos mais rápido aqui, viu? Por causa do tempo. Aqui são os viveiros que são credenciados pela Secretaria de Agricultura, são viveiros dentro dos critérios. Isso aqui eu faço questão de mostrar o exemplo. Quando a gente começou o projeto, a gente não tinha enxertador, era a coisa mais difícil do mundo encontrar um enxertador. E através dos cursos de enxertia, tanto que a Embrapa ministrou muitos cursos de enxertia, como a Emates também, como o Senar também. Então, nós conseguimos que isso aumentasse. E hoje você vê no campo até mulheres fazendo enxertia, como é esse belo exemplo que nós temos aqui, mostrando a vocês. São enxertadoras. Pode passar. Pode passar. Pessoal, aqui, a questão da muda. Pode, volte. A questão da muda, pessoal, eu queria mostrar alguns aspectos aqui. Você veja uma muda de qualidade. Era uma muda dessa e o nosso produtor, com justa razão, eu acho, naquela época, achava que não valia a pena e não queria. E hoje, ele briga para plantar essa muda. Aqui, outra coisa importante. Olha a cobertura morta. O produtor que faz uma ação dessa aí, ele já está ganhando muita coisa, né? Pode passar. Aqui eu queria mostrar só um detalhe, que nós, nas nossas ênfases tecnológicas, a gente defende muito que o produtor não deixe a área limpa como essa aqui. Isso é uma luta que a gente vem tendo, a gente sabe que isso é um pouco discutido, ninguém é dono da verdade, mas a nossa ideia junto aos produtores é que deixem as entrelinhas, façam só roçar as entrelinhas e façam a limpa somente no coroamento da planta. Somente no coroamento da planta. Isso aqui é o que a gente advoga e que eu acho que a gente ainda vai chegar um dia lá. Pode ir para frente. Passando.
Aqui é outra foto mostrando, pode passar. Também outra foto mostrando tudo limpo, limpo, limpo. Pode passar. Esse aqui é um exemplo típico de uma área que devia ser seguida. Não, pode voltar. Aqui, pessoal, a gente está mostrando exatamente o roço que o trator faz e as entrelinhas que ele limpa só aqui nas entrelinhas. Isso aqui dá uma vantagem grande que nos nossos cursos, nas nossas palestras, a gente detalha melhor por quê. Pode passar. Isso aqui é outra área mostrando também o produtor deixando as entrelinhas com a erva daninha. Pode passar. Isso aqui é um implemento que se usa exatamente para facilitar e fazer o coroamento só embaixo da saia do cajueiro. Aqui, irrigação de salvação. Isso aqui lá em Tabuleiro, se não me engano, foi Tabuleiro do Norte, mostrando uma irrigação de salvação. Outro tipo de irrigação de salvação, e que funciona muito. Pode passar. Aqui já começa a substituição de copa. Pode passar. Continuando. Mostrando aqui a altura ideal para você deixar da substituição de copa, o tronco. Pode passar. Treinamentos junto com o Senar. Está aqui o nosso grande Sampaio. Você podia voltar, por favor? Aqui nós estamos mostrando um treinamento sobre manutenção de motosserra e também de pulverizadores. Pode passar. Aqui é lenha que foi tirada e está exposta para vender. Pode passar. Aqui mostrando só a quantidade de lenha. Essa propriedade aqui, inclusive, é na beira do asfalto, entre Beberibe e Aracati, do lado esquerdo quem vai. Está lindo, lindo, lindo essa área de substituição de copa. Os caminhões carregando lenha de caju para vender. Pode passar. Uma área, uma planta que foi substituída e deixou quatro brotos para enxertar. Seu Egberto? A plantinha, pronto? Oi, seu Egberto. Pronto. O nosso tempo está um pouquinho estendido e o senhor Afonso, aqui no nosso mediador, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Senhor Afonso, à vontade. Tagino, muito obrigado. Parabéns pela palestra, que eu já conhecia essa palestra, mas cada dia você está renovando os dados. E eu gostaria só de acrescentar alguma coisa aqui que você falou, eu como mediador. Você falou nos cajueiros anões, os cajueiros velhos e improdutivos, que é a nossa grande luta que o governo tem, nós técnicos, principalmente você e o país, luta para acabar com essa área de cajueiros velhos, substituir por cajueiros produtivos. Com o trabalho de substituição de copas, com distribuição de mudas e a dificuldade que vocês tiveram e ainda hoje têm de implantar o cajueiro não precoce. Isso aí, eu gostaria de falar que a assistência técnica e extensão rural, a ATE, que é feita pela Emates, tem dificuldade exatamente que você levantou aí, mas eu como ex-funcionário da Emates, como espectador e que trabalho ainda com a cultura, eu sinto realmente o problema dessa dificuldade da falta de técnico especializado ou específico para atender a extensão rural nessa área. E você não falou muito aí, Tagino, mas que também foi muito problemático para nós, foi o problema da seca durante esses anos. Então eu queria que você, se você só fazer essa pergunta, se você teria condição de falar rapidamente sobre o problema causado pela seca e a não inclusão de áreas irrigadas nos nossos pomares. Não, Aquino, eu vejo o seguinte, a seca, ela causou um problema muito acentuado nos cajueiros velhos, que esses aí morreram mesmo, acentuou a morte de planta de cajueiro mais velho. E, vamos dizer, os plantios de muda, eles sentiram muito também, porque você plantar muda no inverno curto, ou no inverno que praticamente não existe, é difícil ela sobreviver. Mas o interessante mostrar aqui
é que nas áreas de copa substituída, essa interferência foi muito pouca. Isso foi uma questão interessante que a gente percebeu. Onde a gente implantava substituição de copa, onde a gente fazia a substituição de copa, naquele mesmo ano, o produtor que plantava muda, ele tinha uma quantidade de muda morta impressionante. Substituição de copa era praticamente zero. Então, mostra a força daquela planta ali, a força do sistema radicular daquela planta. Né? Tá genial, mas que foi um problema muito sério. Sim? Além disso também é a presença da assistência técnica, porque vocês já estavam ali presentes e encontrando solução para resolver, para diminuir um pouco o efeito negativo da seca. Exatamente. Era exatamente aquilo que a gente mostrou naquela mudinha anterior. A gente sempre pede aos produtores, acima de tudo, quando plantam, fazer cobertura morta, com o que ele tem lá. Se ele tiver bagana, ele usa bagana. Se ele tiver o próprio mato que ele limpa, ele coloca ali. Resto de cultura que ele plantou, ele coloca. Isso aí já é uma força grande. Hoje tem também essa questão do gel, que eu ainda não tenho muita experiência, mas que já vi algumas pessoas mostrando que tem dado um bom efeito. Então, todo esse tipo de coisa a gente tem que estar atento. É como também a época de plantio. Por exemplo, eu sei que o inverno aqui é irregular. Um ano começa em janeiro, no outro começa em março, às vezes não começa de jeito nenhum, mas é procurar plantar no início das chuvas. Isso não quer dizer que vai ser em janeiro. Se só começa a chover em fevereiro, ele só planta em fevereiro, mas tem que aproveitar ao máximo o período das chuvas, né? Com a muda no campo. Ok, meu velho amigo Tagino, eu quero agradecer em nome do Instituto Caju Nordeste a sua participação e dizer que sem essa palestra, eu acho que os temas que a gente selecionou ficariam, vamos dizer assim, sem muita articulação com os outros temas. E muito obrigado em nome do Instituto Caju Nordeste e no meu nome próprio. Certo, Aquino. E eu é que agradeço essa oportunidade, viu, Aquino? Que era importante, eu achei muito interessante apresentar isso. Fico à disposição das pessoas. Quem quiser me ligar, quem quiser informação mais detalhada, ligue, que nós temos tudo isso e temos o máximo prazer de conversar sobre o assunto. Um abraço, amigo.